Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, abrindo nossas Bíblias no livro de Atos, Atos 2. Faremos a leitura do capítulo 42, do versículo 42 a 47. Como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé e entoar o hino 164 do Novo Cântico. Nome precioso. Ainda de pé, vamos ter uma oração, neste momento uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Para isso eu peço ao nosso irmão presbítero Otacílio. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos a Ti, ó Pai, por esse grande privilégio de estarmos aqui na Tua casa para adorar o Senhor, ó Pai. Queremos, Senhor Deus, te agradecer por mais um dia de paz que o Senhor nos deu,
Agradecer, Senhor Deus, porque podemos contar com o Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus, o Deus Criador de todas as coisas. Tudo está sob o controle do Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Tu és o nosso Deus. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela existência dessa igreja, pelos membros dessa igreja, cada um que está aqui presente nessa noite, aqueles, Senhor Deus, que não puderam vir, que o Senhor esteja abençoando a vida deles também, ó Pai. Rogamos, Senhor Deus, por aqueles que são desanimados, fracos na fé. Tem misericórdia, Senhor Deus. Visita-os com teu poder. Restabeleça, Senhor Deus, a comunhão com o Senhor, ó Pai. Para que tenhamos, Senhor Deus, dias felizes, cada dia mais, aqui na nossa igreja. Que possamos viver, Senhor Deus, unidos no amor, na comunhão. Damos graças a Ti, Senhor Deus, porque estamos aqui para adorar o Senhor. Rendemos-te graças, Senhor Deus, pela vida que o Senhor tem dado a cada um de nós, pela saúde, pela paz. Mesmo, Senhor Deus, esses dias difíceis que estamos passando, o Senhor está conosco, nos abençoando, nos protegendo de todo mal. Te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 14. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharam em silêncio. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entende todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte de Sião, a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém. Vamos neste momento, irmãos, no momento que nós estamos de contrição ao nosso Deus, já entoar o hino de número 67, o hinário do Novo Cântico. Vês meu coração
vamos ainda ter uma oração de confissão, de agradecimento a Deus pelos pecados que nós cometemos, muitas vezes, sem perceber, estamos pecando. Então, vamos pedir ao nosso irmão Giovanni, que após um minuto de momento de contrição, momento dos irmãos com comunhão com Deus, esteja orando e pedindo de Deus o perdão dos nossos pecados. Amado Deus, eterno Pai, o teu povo, a tua igreja, neste momento, se humilha, ó Pai, diante, ó Pai, da tua graça, da tua misericórdia, da tua santidade, para clamar do Senhor, Deus, o teu perdão, porque o teu povo, a tua igreja, reconhece, ó Pai, que temos pecado contra o Senhor, e temos feito aquilo que é mal perante os teus olhos. E neste momento, Pai, nós clamamos, Senhor Deus, que perdoa para os nossos pecados, que lança, Deus, a providência do abismo, Pai, todo o nosso pecado, a nossa mazela, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor renova dentro de nós, Pai, o teu Santo Espírito, ó Pai, e nós te louvamos, porque somente em Ti, ó Pai, nós temos o perdão, somente em Ti, ó Pai, temos este amor do Senhor, que é maior do que o nosso pecado, e nós te louvamos, ó Pai, porque em Cristo Jesus, nós recebemos do Senhor Deus o teu perdão, nós te louvamos, Deus, pelo perdão, em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Vamos fazer uma leitura responsiva dos versículos 9 ao versículo 17. Apocalipse 7, dos versículos 9 ao 17. A visão dos glorificados. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É este Deus que nós vamos nesse instante poder louvar, glorificar e entregar a nossa adoração. Convido os irmãos a colocar-se em pé. Vamos juntos declarar o quanto Ele é santo, o quanto Ele é bendito em nossas vidas.
nosso Deus é santo, santo, santo. O nosso Deus é santo, santo, santo. O nosso Deus é santo. Amém. E como é bom podemos ter essa esperança e essa alegria no coração de saber que Ele vai voltar, como nós acabamos de ler, e tudo isso vai acontecer. E nessa noite nós podemos também ter a alegria de falar: ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Vem Jesus, Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Amado Deus, nós te louvamos e glorificamos, Pai, porque podemos nessa noite, Pai, ter essa liberdade, Pai, de falar que o Senhor é um Deus santo. Podemos, Pai, declarar, proclamar, Senhor Deus, essa beleza, Pai, da sua santidade, do quanto o Senhor tem sido precioso em nossas vidas, quanto o Senhor tem sido um Deus protetor, um Deus de provisão, um Deus que tem olhado para nós, Pai, com um olhar de misericórdia e de amor, Pai. Obrigado, Pai, porque nós podemos também, Senhor, nessa noite, encher nossos corações de alegria, Pai, e podemos falar, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Pai, que estamos preparados, Senhor Deus. Sabemos, Senhor Deus, que há muito o que se fazer ainda, Senhor Deus, em Teu nome nessa terra, Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha estar também, Pai, nos capacitando cada vez mais, Senhor Deus, para podermos proclamar essa verdade, para podermos falar desse amor verdadeiro, Senhor Deus. E que o mundo, Pai, possa ver em nós, Senhor Deus, a Sua luz resplandecida, Pai. Continue falando aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, desde manhã nós temos sido graciados pela edificação de Deus através da vida do nosso irmão seminarista Elmo Martinelli. Deus tem sido uma bênção na vida dele, tem o capacitado cada vez mais. Somos felizes de podermos nessa noite também aprendermos mais a palavra de Deus através de sua vida. A palavra está com ele então agora. O nosso pastor está de férias, né? Por isso que nós estamos tendo esses momentos com os outros pastores nos visitando. E nesse instante, então, seremos edificados pela palavra de Deus. Boa noite, meus irmãos. Eu estava com dois medos, especificamente. Um de bater a cabeça lá e o outro de cair aqui. Graças a Deus, nenhum desses aconteceu. Eu já fui apresentado pela manhã, mas o irmão acabou de ressaltar isso. Eu resido em São Paulo, sou membro da Igreja Presbiteriana Elvamar e tenho estudado lá, e agora eu fui para o 2º ano e vim acompanhado da minha esposa, Kézia, que está sentada aí no banco à frente do Giovano. E sem ela eu não estaria aqui. Pela graça de Deus, é ela quem tem me sustentado. E meus irmãos, hoje pela manhã eu já tive o privilégio, o prazer de vir aqui conversar com os irmãos. E nós falamos sobre Páscoa, falamos sobre a novidade de vida que a Páscoa traz e como que essa novidade de vida ela tem a ver com o período que nós estamos vivendo, que é o período de início de um novo ano, é o início de novos tempos após tempos sombrios. E nós não sabemos se os tempos continuarão sombrios ou se tornarão mais claros. É claro que em 2021 nós temos expectativas de que as coisas melhorem e que tudo isso se resolva o quanto antes. Todos nós desejamos ardentemente isso, e eu não tenho dúvida. E alguém tinha dito, inclusive, que no final de 2020, lá nos últimos dias, a gente ia olhar para o ano que passou, sentar no sofá e falar, rapaz, que ano foi esse, meus irmãos? Foi um ano muito difícil, muito complicado. O distanciamento exigido pelas entidades causou separação de pais e filhos, netos e avós. O cumprimento de mão que nós tínhamos, um forte aperto, foi substituído por um toquinho de punhos cerrados.
o sorriso já não vale porque a máscara tampa, e tantas outras coisas que nós poderíamos citar que vieram em meio a esse caos de 2020. E meus irmãos, imagine, nós fizemos tantos planos, foram tantos planos feitos para o ano passado, que aquele provérbio que diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor, nunca fez tanto sentido na nossa vida. Deus faz outros planos. E ainda que a humanidade tenha se colocado de joelho diante de um mal invisível, algo que nós não podemos contemplar a olho nu, eu acredito que os homens não aprenderam a lição. E a prova disso é que agora, com as vacinas sendo aprovadas, e graças a Deus por isso, as pessoas têm depositado a confiança totalmente naquilo. Têm vivido de maneira soberba, acreditando que outros homens podem nos dar a solução daquilo que somente Deus pode. Ainda que Deus use homens para nos salvar, o nosso foco, o nosso olhar deve estar sempre naquele que é o doador de todo o conhecimento, de toda a ciência. E meus queridos irmãos, ainda que todas essas coisas tenham acontecido, ainda que a sociedade tenha tomado um choque terrível em 2020, eu posso dizer, como já disse, não aprenderam a lição. E na Bíblia a gente tem um relato de um povo que não aprendeu uma lição também. Um povo que viveu também de maneira arrogante e soberba, mas não aprenderam com a lição. Eu estou falando do relato que está em Gênesis 11. Eu convido que você abra sua Bíblia nesse texto. Gênesis 11. E nós vamos ver sobre um povo que não aprendeu a lição que tiveram. Poucos capítulos antes, tem um relato do dilúvio. Antes do dilúvio, o relato de como a humanidade era má, como o povo era arrogante e soberbo, e cada um fazia o que bem entendia a seus próprios olhos. Eles tiveram uma lição, mas não aprenderam. E no capítulo 11 a gente encontra isso. Gênesis 11, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar. Deus bendito, eis aqui a tua palavra que foi lida e será exposta. Abra os nossos olhos, Senhor, e prepara o nosso coração para o recebimento da tua verdade. Que a tua palavra, assim como chegou no meu coração, chegue também no coração destes meus irmãos que aqui estão. Que eles analisem o que está na Escritura e comparem com o que eu falar e achem graça e verdade diante do Senhor. Aplica, Senhor, essa verdade na nossa vida em todo o tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gênesis 11. A famosa história da Torre de Babel. Pois é, meus irmãos, antes de nós entrarmos propriamente nesse texto, nós precisamos entender algumas coisas. Em primeiro lugar, o que foi relatado aqui, que foi lido, de Gênesis 11, de 1 a 9, certamente aconteceu depois dos eventos do capítulo 9, entre o capítulo 9 e o capítulo 10. Como que nós podemos saber disso? Olha aí na sua Bíblia, eu vou precisar que você a mantenha aberta por isso. Olha aí no Gênesis 10, no versículo 10, que está escrito assim, o princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinear. Aqui está falando a respeito de Nimrod.
este Nimrod que era bisneto de Noé, filho de Cush e neto de Cã. Perceba que lá no versículo 11 ainda vai dizer que ele saiu daquela terra para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. Meus irmãos, o que isso nos importa? Nos importa que esse Nimrod foi rei, em primeiro lugar, em Babel. Portanto, Gênesis 10 foi escrito já considerando os acontecimentos de Gênesis 11, já considerando que uma cidade, torre, foi construída naquele lugar. E então, isso nos mostra que esse povo aqui é um povo que não é do povo de Deus. Por que eles não são do povo de Deus? Porque, novamente, se você olhar o capítulo 10, que é o chamado Tábuas das Nações, você vai perceber que Nínive, de onde esse Nimrod reinou, você vai ver aí também Misraim, você vai ver Jebuseus, Amorreus, Girazeus, Eveus e etc. Todo esse povo foi povo inimigo de Deus. Nínive é aquela cidade onde Jonas deveria ir pregar, povo ímpio, difícil. Misraim é a palavra hebraica que significa Egito, ou seja, o Egito veio daqui também. E aí tem os heteus, jebuseus e etc. Por que eu estou dizendo isso? Para nós enxergarmos Gênesis 11, de 1 a 9, com a lente correta, que é esse povo aqui, de Gênesis 11, de 1 a 9, não é o povo de Deus. Isso é importante porque se porventura no decorrer dessa exposição você perceber que está agindo como alguém que está relatado em Gênesis de 11, de 1 a 9, você precisa se preocupar, porque você está agindo como alguém que não é do povo de Deus. Mas de qualquer forma, no final nós teremos uma boa notícia, uma notícia que alegra o nosso coração. Então, com todas essas informações, nós vamos observar, meus irmãos, como vivem os arrogantes. Esse é o tema que nós vamos meditar nessa noite. Como vivem os arrogantes. E em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, do versículo 1 e versículo 2, que os arrogantes andam por seus próprios caminhos. Veremos então que os arrogantes andam por seus próprios caminhos. O versículo 1 diz: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Meus irmãos, esse primeiro versículo nos apresenta a informação de como que era a terra naquele momento. Tinha apenas uma linguagem de falar, apenas uma forma. E você pode ler esse versículo e entender o seguinte: olha, eles falavam apenas um idioma, é isso que o versículo está dizendo. Sim, você está correto, isso é óbvio, mas não é somente isso. Quando nós lemos que o povo tinha somente uma linguagem, uma só maneira de falar, o que nós entendemos aqui nas entrelinhas é união. O povo estava junto, o povo tinha união, estavam todos ali na mesma região e falavam o mesmo idioma. E por que que isso é importante? Porque isso era um pecado. Como que ter a mesma linguagem, viver no mesmo lugar é pecado? É pecado porque eles estavam desobedecendo uma ordem que Deus havia dado a Adão e em seguida a Noé, que era a ordem de povoar a terra, dominá-la, sujeitá-la, se espalhar por ela. O povo então decide desobedecer a Deus e permanecem em um mesmo lugar, andando para os seus próprios caminhos, escolhendo ficar naquela região, ao invés de se espalharem, se multiplicarem e povoar e dominar a terra. O versículo 2 nos diz assim: sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Meus irmãos, nós podemos dizer que as pretensões do povo de Babel eram as piores possíveis. A pretensão deste povo era uma pretensão arrogante, idólatra e ateísta. A intenção desse povo não era nada boa, e com esse versículo 2 a gente começa a ver isso. É dito que eles saíram do Oriente e deram com uma planície na terra de Sinar. E nós precisamos lembrar de uma coisa aqui. Toda vez que você abrir a sua Bíblia em Gênesis e vir o termo Oriente, acenda uma luzinha vermelha, porque é coisa ruim. Em Gênesis 3, 24, o termo Oriente é usado quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso. Em Gênesis 4, 16, após Caim cometer o primeiro homicídio, ele parte para o Oriente.
Em Gênesis 13, de 10 a 12, quando Ló escolhe um lugar para ficar, na região de Sodoma e Gomorra, ele escolhe o Oriente. Em Gênesis 25, 6, os filhos que Abraão teve com a concubina separaram-se indo para o Oriente. Em Gênesis 29, 1, Jacó, temendo Esaú, foge para o Oriente e vai para a casa de Labão. Percebam, meus irmãos, o termo Oriente, sempre em Gênesis, sempre é um lugar que indica separação da bênção de Deus. É um povo ruim, que estava vindo de um lugar ruim e parou em um lugar ruim. Mas como assim eles pararam em um lugar ruim? Observe que é dito que eles ficaram na planície de Sinar, ou Sinear, dependendo da versão que você estiver usando na Bíblia. É curioso, meus irmãos, que essa palavra Sinar, ela é Shinar, na verdade, ela aparece em Josué 7:1, quando Acã decide pegar dos despojos babilônicos e enterrar. A palavra babilônicos ali, no original, está escrito Sinar, que é exatamente onde esse povo parou. E por que isso nos interessa? Porque Babel é a origem da Babilônia, por isso o nome, Babel, Babilônia. Daí veio esse povo inimigo de Deus que séculos depois os faria por escravos. Pois é, meus irmãos, então nós observamos que eles andam por seus próprios caminhos. Um povo ruim, que vieram de um lugar ruim, se estabeleceram em um lugar ruim, tinham pretensões ruins. E o que a gente aprende com isso é que muitas vezes nós podemos nos assemelhar a um povo que não é o povo de Deus, quando nós resolvemos andar pelos nossos próprios caminhos. Quando nós resolvemos contrariar a vontade de Deus e trilhar por onde nós não deveríamos trilhar, nós nos assemelhamos a babelitas. Nós nos assemelhamos a um povo que não pertence ao Senhor, quando nós vamos onde Deus não nos mandou ir. Quando nós habitamos onde Deus não nos mandou habitar. E quando nós ficamos na companhia e no lugar onde Deus não nos mandou ficar, e com quem Ele não nos mandou ficar. Porém, observar que os arrogantes andam por seus próprios caminhos é apenas a primeira etapa desse sermão. Nós vamos agora para o nosso segundo ponto, onde nós veremos que os arrogantes trabalham por seus próprios projetos. Os arrogantes trabalham por seus próprios projetos. O versículo 3 diz assim: E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Nós podemos dividir esse plano deles em duas partes. Note que no versículo 3, na primeira parte, eles dizem assim: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Perceba, meus irmãos, que na primeira parte, eles usam a inteligência e o conhecimento que eles tinham em alvenaria para elaborarem os tijolos. O processo de elaborar tijolos não é um processo simples. A Igreja Presbiteriana Filadélfia tem uma congregação, aliás, até onde eu saiba, em Fernando de Tourinho, não é isso? Naquela região ali, tem muitas cerâmicas, muito lugar onde produz tijolos. Então, quando os irmãos forem por lá, passem, dêem uma olhada. Ali, os tijolos são queimados a uma temperatura altíssima para que eles atinjam o ponto necessário. Eu não sei direito a respeito. Eu sei que é um processo complicado. Mas, olhando para esse texto, eu posso ver que há mais de 4.000 anos, o homem pós-diluviano já sabia fazer tijolos. Há mais de 4.000 anos, eles já sabiam como é que eles tinham que fazer para construir um edifício. E olha só que interessante, quando Moisés enfatiza o termo queimemo-los bem, ao escrever Gênesis, ele quer mostrar justamente tanto o conhecimento que aquele povo tinha, quanto a audácia, o ímpeto, a vontade que eles estavam de realizar aquela obra. Queimemo-los bem. Como é que eles sabiam que eles tinham que queimar o tijolo bem para ter uma edificação sólida? Pois é, meus irmãos, Deus dotou o homem de 12 talentos. Esse conhecimento que esse povo tinha, eles só tinham graças a Deus. Deus lhe deu capacidades que nenhum outro ser vivo Deus deu. Ele não deu essa inteligência a mais ninguém. O homem, entretanto, mesmo possuinte de toda essa capacidade e conhecimento, toda a capacidade intelectual, preferiu construir torres para o seu ego, ao invés de construir altares para Deus.
É por isso que a arrogância, a soberba é algo tão desprezível aos olhos de Deus, porque é o homem utilizando o conhecimento e o talento que Deus deu contra o próprio Deus. O soberbo peca em usar aquilo que Deus deu contra o próprio doador. E aqui uma pergunta para a nossa reflexão. No seu trabalho, no seu estudo, na sua escola, faculdade, seja lá onde for, você tem construído torres ou você tem construído altares? Você tem trabalhado para si ou você tem buscado trabalhar para a glória de Deus, de modo que o nome de Deus seja glorificado? Você tem usado os seus dons, os dons que Deus te deu, para a glória dele ou para a sua própria glória? Pense a respeito disso. Porque no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, seja lá onde for, nós precisamos apresentar o nosso melhor. Não para que o nosso trabalho, o nosso nome seja glorificado, mas para que a nossa fé seja notada. Quando o bom fruto do seu trabalho for visto como fruto da sua fé, aí você entendeu tudo. Aí você está agindo de maneira correta. Busque isso, fazer com que o seu trabalho bem feito seja visto e Deus seja glorificado. E agora, indo para a parte 2 do plano deles, no versículo 4 diz assim: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus, até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha, a primeira parte desse versículo mostra-nos a intenção final daquele povo com relação aos tijolos. Eles queriam construir uma torre e uma cidade. Por conta desse título em negrito aí em cima, que não estava no escrito original, a gente tem mania de olhar aqui, bater o olho e já ler cheio de pressupostos, já vai para o texto cheio de coisa. Mas o foco nessa narrativa não é especificamente na torre, é na cidade. É isso mesmo, o plano deles era de construir uma cidade e a torre, e sempre a cidade aparece em primeiro lugar. Por que será que a torre não é mais importante que a cidade? É justamente porque a cidade era a prova de que eles queriam desobedecer a Deus, eles queriam manter-se unidos, eles queriam ficar juntos, eles não queriam se espalhar como era a ordem, eles queriam manter-se perto uns dos outros, e então esse era o objetivo deles, manter uma cidade para que eles ficassem juntos e pudessem tornar conhecido o nome de Babel. Se nós formos lembrar bem quem foi a primeira pessoa que teve a ideia de construir uma cidade, nós vamos perceber que há algo soberbo nisso. Caim. Conforme nos ensina, meus irmãos, a arqueologia, essas construções, essas cidades, torres, elas já eram comuns nessa época. Eram as chamadas zigurates, tinham em média 90 metros de largura por 90 de altura. E essas zigurates, tinham uma delas inclusive lá na terra de Abraão, em Ur. Inclusive, uma foi destruída e reconstruída por Nabucodonosor, já na Babilônia, e depois disso foi reconstruída na década de 80 por Saddam Hussein, lá no Iraque. Basta você escrever zigurate Saddam Hussein no Google que você vai ver lá. E nessas construções, lá no topo, bem lá em cima, tinha um espaço amplo para que as pessoas fizessem cultos de adoração à lua, ao sol e às estrelas. Eles construíam tudo isso, eram torres, cidades, em volta da torre haviam casas e moradias, e lá no topo a área para culto. Só que esse povo aqui era diferente. Esse povo aqui não estava construindo essa zigurate, essa torre, para adorarem sol, lua, estrelas, etc. Eles estavam construindo essa torre para adorarem a si mesmos. É por isso que os arrogantes trabalham por seus próprios projetos. Eles não estavam interessados em que os astros fossem conhecidos, mas eles queriam que o nome deles fosse conhecido. Eles queriam ser notados pelo seu empreendimento. E por isso fica-nos claros, meus irmãos, que a intenção deles não serem dispersos e manterem-se unidos em uma cidade era uma intenção não somente orgulhosa e arrogante, mas era uma intenção idólatra.
Nós poderíamos chamar isso de egolatria, talvez, nem sei se a palavra existe, mas era uma idolatria ao ego que eles gostariam de realizar. E o que nós aprendemos com isso? Quando nós deixamos de trabalhar para a glória de Deus e trabalhamos somente para os nossos próprios propósitos, nós agimos com a arrogância de um babelita. E muito mais que isso, nós agimos com idolatria. A idolatria não é somente se prostrar diante de um ídolo, de uma imagem, ou seja do que for, mas é tudo aquilo que ocupa o lugar da glória de Deus. Portanto, quando nós deixamos de mirar a glória de Deus e deixamos de olhar que o nome de Deus tornasse conhecido, nós agimos como idólatras. Nós pecamos nesse sentido. Quando a nossa vontade, os nossos prazeres são o alvo da nossa vida, nós agimos como babelitas. Como você tem agido? Para quem você tem trabalhado? A quem você tem servido? Os seus propósitos visam a glória de Deus? Meus irmãos, muitas vezes nós fazemos planos que visam apenas a nossa glória. Por vezes agimos sem consultar a Escritura e colocamos os planos diante de Deus, e não colocamos os nossos planos diante de Deus em oração. Quando nós agimos assim, nós dizemos no nosso coração, como o tolo, o insensato do Salmo 14, não há Deus. Nós agimos como quem é um ateu prático e nega a existência de Deus em suas atitudes. O ano está aí, está começando. Os seus planos, seus projetos visam a glória de Deus? Faça planos, faça mesmo. Planeje, se organize. O crente precisa ser organizado. Não pode ser lambão, tem que se organizar. Mas vise a glória de Deus. Olhe os seus planos para onde eles apontam e vise a glória de Deus. Meus irmãos, nós precisamos falar como testemunhou João Batista, lá em João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Para toda ação há uma reação, nós sabemos disso. Para todos os atos existem consequências. E é exatamente isso que nós vamos ver agora. Observaremos o nosso terceiro ponto, onde nós veremos que os arrogantes sofrem por seus próprios atos orgulhosos. Do versículo 5 ao versículo 9. Inicialmente, versículos 5 e 6. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que tentam fazer. Agora, meus irmãos, é interessante que aparece alguém nesse relato que estava meio sumido da história, que não estava aparecendo. Deus aparece na história, e ele desce do céu para ver a cidade e a torre. Como no texto do Salmo 14, do céu olha o Senhor para ver se há quem busque a Deus. Não há, nenhum sequer. E esse termo desce, ele é utilizado aqui pelo escritor, por Moisés, justamente para dar uma ênfase, não na incapacidade de Deus, porque Deus não é incapaz de ver de lá de cima, mas contém uma certa ironia, porque os homens achavam que aquilo que eles estavam fazendo era muito grande, mas Deus não poderia ver lá do céu, Deus teve que descer. Embora aos olhos dos homens a construção fosse algo grandioso, não passava de poeira diante dos olhos de Deus. No versículo 6, Deus diz que o povo era um, que eles tinham a mesma linguagem, que isso era apenas o começo, e que eles não teriam nenhuma restrição. Esse versículo parece contraditório com o correr da história, porque parece que Deus não os impediria, mas os versículos seguintes nos mostram que Deus impediu. A Nova Versão Internacional traz esse versículo de uma forma mais clara. É assim: e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Meus irmãos, o que esse versículo nos mostra é que, na verdade, Deus, conhecendo o coração dos babelitas, conhecendo a maldade humana, ele coloca um freio. É como se os babelitas estivessem a 140 km por hora numa curva e Deus puxasse o freio de mão. Eles capotaram. E Deus age assim hoje.
Meus irmãos, se Deus, pela sua graça comum, não refreasse o mal e permitisse que os homens fossem tão maus quanto podem ser, este mundo estaria perdido. São tantas atrocidades que nós vemos na televisão, nós vemos nos jornais. Imagine o que seria se Deus não colocasse um freio na humanidade. E é isso que Deus faz. Deus frustra o plano dos babelitas e faz com que eles capotassem. Esse é o efeito da graça comum do nosso Deus. Ainda que a maldade esteja evidente nesse capítulo, especificamente do versículo 1 ao 9, ainda que a arrogância e a soberba estejam aqui evidentes, Deus age com graça. Mas é importante saber, ainda que Deus tenha agido de maneira graciosa ao impedi-los, isso não os isenta, não os exime da culpa dos seus atos soberbos. O versículo 7 diz: Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Observe que no versículo 7 é dito: desçamos e confundamos. Por que plural? Você já deve ter visto esse plural em outro relato de Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse plural é o chamado plural majestático. Ele é usado quando é necessário dar uma ênfase de toda a trindade envolvida em um determinado propósito, em um determinado projeto. Aqui há uma ênfase que Deus Pai, Filho e Espírito Santo realizam essa ação de confundir o plano dos homens. Agora, meus irmãos, Deus desce, e não somente para ver, mas para frustrar. Deus desce para atrapalhar o plano daquele povo. No versículo 8, a ênfase é dada que os babelitas cessaram de edificar a cidade. Percebem? Não fala que eles cessaram de edificar a torre. Eles cessaram de edificar a cidade e, por conseguinte, a torre também, porque a cidade era uma torre. Isso nos mostra novamente, o foco era a cidade. O foco era a cidade. Cidade era união. Sem falar a mesma língua, não tem união. Sem união, sem cidade. E no último versículo, nós temos o desfecho dessa história. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Deus fez, faz e fará. Não há absolutamente nada que impeça a vontade de Deus. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. E isso fica claro, porque o Deus disse: vá, multiplique, povoem a terra. O homem diz não, mas é a vontade de Deus que é cumprida, queira o homem ou não. Deus cumpre o seu propósito, ao contrário do homem. Observe que o desejo desse povo era de ter um nome célebre, um nome conhecido. E qual é o nome que eles ganharam? Babel, que em hebraico significa confusão. Eles tiveram um nome conhecido, mas não como eles gostariam. Eles foram conhecidos por serem confusos, bagunçados. Deus cumpre a sua vontade. No versículo 4, além deles terem um nome célebre, eles também queriam não ser espalhados por toda a terra. E o que aconteceu? Eles foram espalhados por toda a terra. Deus fez justamente o contrário. Deu um nome vergonhoso para aquele povo e os espalhou por toda a terra. Provérbios 16, 18 e 19 nos diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir despojo com os soberbos. Assim como o plano de Babel foi estragado, foi frustrado, talvez os teus planos também tenham sido frustrados. Talvez Deus esteja colocando freios nos seus planos, porque os seus planos não visam a glória dele. E melhor é que Deus freie você do que Ele te deixe livre para fazer o que quiser. Por isso, se dobre diante dEle, coloque os teus planos diante dEle em oração, busque conselheiros cristãos capazes, mais velhos e mais experientes, coloque-se diante dEle. Essa soberba e essa arrogância evidenciada em Babel
servem-nos de alerta para não agirmos da mesma forma. O sermão de hoje é o que não fazer, como não viver, já que nós vimos como vivem os arrogantes. Lembremos-nos, meus irmãos, esse relato não é um relato do povo de Deus. Agir em semelhança a esse povo é desprezar o Deus que humildemente se fez carne e habitou entre nós. Nós vivemos numa sociedade que pede isso de nós, pede que o nosso nome seja louvado, pede que o nosso nome seja conhecido. Não se seduza a isso, que o nome de Jesus seja conhecido. Nós vimos, portanto, como os arrogantes vivem. Eles andam por seus próprios caminhos, eles trabalham por seus próprios projetos e, por fim, sofrem por seus próprios atos orgulhosos. Mas há ainda algumas considerações a serem feitas nesse texto antes de nós concluirmos. Abra sua Bíblia, se você a fechou, e veja, do versículo 1 ao 9. A estrutura poética que aqui é utilizada, eu não sei se tem dela em português, é chamada quiasmo. Ela é uma estrutura muito interessante e não poderia deixar de ser notada. Observe que no versículo 1 diz que em toda a terra havia apenas uma linguagem. No versículo 9 diz que confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. No versículo 2 diz, e habitaram ali. No versículo 8, o Senhor os dispersou dali. No versículo 3, disseram uns aos outros. No versículo 7, um não entendia a linguagem do outro. No versículo 3 ainda, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Versículo 7, vinde, desçamos e confundamos. Versículo 4, uma cidade e uma torre. Versículo 5, a cidade e a torre. E versículo 5 ainda, então desceu o Senhor. Dentre toda essa estrutura, há uma afirmação central que não se equipara a nenhuma outra, que é a afirmação, então desceu o Senhor. Por que ela não se equipara? Porque se nós utilizarmos a mesma lógica, se nós falarmos desceu o Senhor, nós teríamos que falar, subiu o homem. Mas não, o homem não subiu, foi Deus quem desceu. Desceu o Senhor, um sinal de maldição, e os atrapalhou, estragou os planos daquele povo. Mas essa não é a única vez que Deus desceu. Enquanto os homens tentavam chegar aos céus por seus próprios esforços, Deus, de maneira graciosa, desce e leva o homem para o céu. Em Atos 2, o texto que nós lemos nessa noite, Deus desceu como sinal de bênção. Se em Babel, meus irmãos, os homens maus desejavam chegar aos céus por seus próprios esforços, em Jerusalém, Deus graciosamente chega aos homens maus para torná-los bons. Enquanto Babel significava confusão, Jerusalém significava cidade da paz. Se em Babel a união dos homens acarretou em maldição, em Jerusalém a união dos homens tornou-se bênção. Veja que no versículo 11, capítulo 11, versículo 6, Deus vê que os homens estavam juntos e os dispersa. Em Atos 2,44, que nós lemos, é dito que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Pentecostes foi a reversão de Babel. Em Babel todos tinham a mesma linguagem e passaram a falar idiomas diferentes. Em Pentecostes, lá em Jerusalém, todos tinham idiomas diferentes, mas passaram a falar na mesma linguagem, a linguagem do Evangelho de Jesus Cristo. Em Babel, o idioma é o orgulho. Em Pentecostes, o idioma é o Evangelho. Evangelho de Cristo, não é qualquer um. Lembra que eu falei da boa notícia? Pois é, Jesus nasceu, essa é a boa notícia. E quando Jesus nasce, uma estrela brilha. Onde? No Oriente. Agora, não como sinal de maldição, mas como sinal de bênção. Sinal que Deus desceu de maneira graciosa, de maneira benevolente, para salvar o seu povo. Agora, meus irmãos, há a possibilidade de que o homem chegue ao céu, não por torres, mas por graça. E para concluir, nós vamos tirar ainda algumas aplicações práticas para a nossa vida. Em primeiro lugar, as nossas relações, sejam qual for a nossa relação um com o outro,
Essas relações só farão sentido se o ponto de contato forem Jesus Cristo e o Evangelho, tanto da igreja quanto da vida particular. Namoro, casamento, trabalho, seja o que for. Somente com Jesus Cristo sendo o ponto de contato desse relacionamento, ele progredirá. Meus irmãos, nós também precisamos nos lembrar, em segundo lugar, que o nosso dever não é o de fazer o nosso nome conhecido, mas o de Cristo conhecido. A encarnação de Cristo é o exemplo máximo de humildade que nós temos para a nossa vida. Por nós crermos que Deus veio habitar nessa terra como homem e em momento algum agiu com arrogância ou soberba, nós também devemos imitar esse comportamento. A soberba e a arrogância não podem fazer parte da vida do crente. Nós precisamos seguir o humilde exemplo de Jesus Cristo. Algumas aplicações mais específicas agora. Crianças. Estou vendo 2 e 1 está mais ou menos. Crianças, obedeçam papai, mamãe, vovô e vovó. Não sejam espertos demais, obedeçam, tá? Sempre. Os adolescentes não devem ser orgulhosos pensando que sabem muito. Não sabem nada. Jovens também não. Quem sou eu para dizer? Jovens, cuidado com os planos que excluam a Deus. Se um plano exclui Deus dele, esse plano não pode ser seu. E os demais adultos, sigam o exemplo de Cristo em todo o tempo, para que nós jovens, para que os adolescentes e para que as crianças copiem o exemplo de vocês. Em Gênesis, nós começamos a ver a história da Babilônia, e em Apocalipse, nós terminamos de vê-la. A Babilônia, que em Apocalipse é chamada de a mãe de todas as prostitutas. Se você veio aqui nesta noite e tem agido de maneira soberba, como se a sua vida dependesse somente de você e dos seus esforços, tome cuidado, arrependa-se, curve-se diante de Deus, porque senão, no último dia, junto com todos os outros babilônios, você será dispersado e lançado no fogo do inferno, junto com Satanás e os seus anjos. E se você, cristão, tem vivido como se Deus não existisse, e fazendo planos atrás de planos, e não olhado para a cruz de Cristo, e não pensado biblicamente, esse é o momento de você rever os seus planos, você rever qual que é o foco da sua vida. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse deve ser o nosso objetivo. Que Deus nos dê graça, nos abençoe, nos livre da soberba. Amém. Fiquemos em pé, meus queridos irmãos, vamos orar encerrando. Ó Deus, Tu que és soberano Senhor, Tu que nos dás a vida e a alegria de vivê-la, colocamos-nos diante do Senhor neste momento, clamando que o Senhor, que é soberano como cantamos, que o Senhor reine na nossa vida, que a centralidade da nossa vida seja o Senhor e não nós mesmos, que olhemos sempre para a Tua cruz, mirando sempre a Tua glória. Ó Deus, que a Tua palavra seja aplicada no nosso coração e que nós nos lembremos sempre de viver como cidadão dos céus e não como cidadão da Babilônia. Fortaleça este povo, Senhor, povo Teu que aqui está. Fortaleça essa igreja, toda a liderança, conselho, junta diaconal, equipe de cânticos e demais lideranças. Fortaleça-os, ó Deus, e que toda obra, todo o trabalho vise a Tua glória e não o engrandecimento humano. Fica conosco, conceda-nos, ó Deus, uma noite de descanso, leva-nos em paz para o nosso lar. E, ó Deus, que nessa semana nós reflitamos a respeito dos nossos planos e projetos e os refaçamos, caso necessário, para que glorifiquemos ao Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.